que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar seu lar, sua casa, sua família. Hoje é o nono dia, do ano e mais um dia de reflexão da Palavra de Deus. O propósito, a leitura da Bíblia Sagrada ao decorrer do ano. São estudos da Palavra de Deus, apesar que não dá para o bispo dar um estudo profundo, como é preciso, mas eu te oriento, leia a Bíblia, estuda a palavra, leia os versículos, leia as referências bíblicas, busca conhecimento. Conhecimento nunca é demais. E nós vamos mais uma leitura bíblica, mais uma reflexão da palavra de Deus. Sou o bispo Gilmar, precisando de ajuda, pode contar comigo, estamos aqui para nós crescermos juntos. Essa é a verdade. Teve um aluno que mandou mensagem: bispo, professor, como que eu estou aprendendo com o senhor? Eu falei: não, nós estamos aprendendo juntos. Porque todas as vezes, eu já li a Bíblia Sagrada várias vezes, e todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, ele vem trazendo novidade da revelação espiritual para nós. Então venha mergulhar na palavra de Deus. Hoje nós vamos falar: Deus está no controle. Isso quer dizer, Deus transforma pessoas imperfeitas para cumprir seus propósitos. Nós vamos estudar hoje Gênesis, capítulo 27, 28 e 29. Vamos então à leitura da palavra de Deus de hoje. Então vamos, e nós vamos começar fazendo oração. Querido Deus, eterno Pai, nos prepara para a leitura bíblica. Ao ler a palavra, ter comunhão com a palavra. Que o Espírito Santo nos revela segredos, que o Espírito Santo nos revela mistérios espirituais. Prepara o teu povo, teus filhos, para a leitura da Bíblia Sagrada, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um devocional diário. Hoje Deus nos lembra que Ele continua no controle de todas as coisas. Isto mesmo. A leitura bíblica de hoje vai nos trazer uma reflexão de que Ele está no controle da nossa vida. Deus transforma pessoas imperfeitas para cumprir o seu propósito de bênção. Então vamos à leitura de hoje, vamos à reflexão de hoje, que está no livro de Gênesis, capítulo 27. Vamos então à nossa reflexão. Está aí a leitura bíblica, conforme nós estamos lendo, estudando. Então vamos agora, aqui fala do Pentateuco, dos livros proféticos, todos os livros aqui. Então vamos à leitura. Gênesis diz assim: quando Isaque já estava velho e se lhe enfraqueceu os olhos, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele respondeu: eis-me aqui. Disse-lhe o pai: eis que agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Tomai, pois, as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me para que eu coma, a fim de que a minha alma te abençoe antes que morra. Ora, Rebeca estava escutando quando Isaque falou a Esaú, seu filho. Saiu, pois, Esaú ao campo para apanhar caça e trazê-la. Disse então Rebeca a Jacó, seu filho: eis que ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo: traz-me caça e fazei-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor.
antes da minha morte. Agora, pois, meu filho, ou filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te ordeno. Vai ao rebanho, traz-me de lá das cabras 2 bons cabritos, e eu farei um guisado saboroso para o teu pai, como ele gosta. E levá-los-ás a teu pai, para que coma, a fim de te abençoar antes da sua morte. Respondeu, porém, Jacó a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é peludo, e eu sou liso. Quer dizer, o irmão dele tinha muito cabelo nos braços, no corpo, e ele não. Eu sou liso. Porventura, meu pai me apalpará. Como ele não estava enxergando, ele ia apalpar, me apalpará. E serei aos seus olhos como enganador. Assim trareis sobre mim uma maldição e não uma bênção. Respondeu-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim caia esta maldição. Somente obedece à minha voz e vai e traz-me. Ela falou: essa maldição cai sobre mim, mas vai e faz o que eu estou te mandando. Então ele foi, tomou-os e o trouxe à sua mãe, que fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois Rebeca tomou as melhores vestes de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, vestiu a Jacó, seu filho mais moço, e com as peles dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço, e pôs o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio Jacó a seu pai e chamou: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Isaac respondia semelhante o avô de Jacó, Abraão: eis-me aqui. Lembra da história de Abraão e Isaac subindo no monte? Nós estamos estudando a palavra. Eis-me aqui, meu filho. Só que ele falou: quem és tu, meu filho? Ele falou: essa voz está meio estranha. Quem é que está chegando aqui? Respondeu Jacó ao seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te, pois, senta-te, come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Perguntou Isaque a seu filho: como é que tão depressa achaste, filho meu? Respondeu ele: porque o Senhor, teu Deus, mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: chega-te, pois, para que eu te apalpe e veja se és meu filho Esaú mesmo ou não. Chegou-se Jacó a Isaque, seu pai, e apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos de Esaú. E não reconheceu, porquanto as suas mãos estavam peludas, como as de Esaú, seu irmão, e abençoou. No entanto, perguntou: tu és mesmo meu filho Esaú? E ele declarou: eu sou. Disse-lhe então seu pai: traz-me, e comerei da caça do meu filho, para que a minha alma te abençoe. E Jacó lhe trouxe a ele e comeu, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Disse-lhe mais Isaque, seu pai: aproxima-te agora e beija-me, meu filho. E ele se aproximou e o beijou. E seu pai, sentindo-lhe o cheiro das vestes, o abençoou e disse: eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. E Deus te dê do orvalho do céu e dos lugares férteis da terra abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, nações se encurvem a ti. Nações se encurvem a ti, Senhor dos teus irmãos. E os filhos da tua mãe se encurvem a ti,
Sejam malditos que te amaldiçoarem, benditos sejam os que te abençoarem. Então logo Isaque acabara de abençoar a Jacó, e esse saíra da presença de seu pai. Chegou da caça Esaú, seu irmão. Lembra que Jacó fez o prato de comida e deu para o seu irmão? E seu irmão havia jurado de abençoá-lo? Ele passando por esse momento para tomar posse da bênção. Apesar que os irmãos tinham jurado. Mas o pai não. O pai iria abençoar quem? A Esaú. E eu creio que Esaú não iria falar, não, pai, abençoe Jacó, porque Jacó eu dei direito para ele. E ele nem falou nada que ia caçar, porque o pai iria abençoá-lo. Ele saiu quietinho, foi caçar. Rebeca que ouviu e chamou Jacó e falou, Jacó, faz isso, isso e isso, porque o direito da bênção é sua. Eu lembro aquele dia que você fez a comida, seu irmão desprezou, mas seu irmão não falou com seu pai, e seu pai vai abençoá-lo. E a bênção é para você. Vamos lá. Vou ler de novo. Então logo Isaque acabara de abençoar Jacó, e este saiu da presença de seu pai, chegou da caça Esaú, seu irmão. E fez também ele um guisado saboroso. E trazendo ao seu pai, disse-lhe, levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que a tua alma me abençoe. Jacó já estava, ó. Perguntou-lhe Isaque, seu pai, quem és tu? Respondeu ele, eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande. E disse, quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Quer dizer, antes de ti. Eu comi de tudo, antes que tu vieste, e o abençoei, e ele será bendito. Quer dizer, eu o abençoei, e ele será abençoado. Versículo 34, né? Gênesis 27, 34. E Esaú, ao ouvir as palavras de seu pai, bramou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai, abençoa-me também, a mim, meu pai. Respondeu Isaque, veio teu irmão, e com sutileza tomou a tua bênção. E disse Esaú, não se chama ele com razão Jacó? Visto que já por 2 vezes me enganou, tirou-me o direito da primogenitura, e eis que agora me tirou a bênção. E perguntou, não reservaste uma bênção para mim? Respondeu Isaque a Esaú, eis que o tenho posto por Senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servo, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que, pois, poderei eu fazer por ti, meu filho? Quer dizer, Esaú falou, pai, não tem não um pouquinho de bênção para mim? Ele falou, não tem não. Eu abençoei ele já está abençoado, não tem como retirar a bênção e passar para você agora. Já foi passado para ele. Na oração ainda falei que os teus irmãos seriam servo dele por tudo. Queria servir a ele. 38. Disse Esaú a seu pai, porventura tens uma única bênção, meu pai. Abençoa-me também, a mim, meu pai. E levantou Esaú a voz e chorou. Respondeu-lhe Isaque, seu pai, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, longe do orvalho do alto céu. Pela tua espada viverás, e a teu irmão servirás. Mas quando te tornares impaciente, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Esaú, pois, odiava a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo, vem chegando os dias de luto por meu pai. Então eu hei de matar Jacó, o meu irmão. Ora, foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho, pelo que ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse, eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito,
propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te, refugia-te na casa de Labão, meu irmão, em Harã, e demora-te lá, e demora-te com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, até que se desvie de ti a ira do teu irmão, e ele se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazê-lo de lá, porque seria eu desfilhada de vós ambos num só dia. E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Et. E se Jacó tomar mulher dentre as filhas de Et, tais como estas, dentre as filhas dessa terra, para que viverei? Então ela falou: vai para lá. Só que ela já tinha falado com Jacó, que era para Jacó: você foge daqui que seu irmão vai te matar. Mas para Isaac ela falou: eu estou falando para Jacó. Ela não falou, porque o outro Esaú queria matar. Para Jacó ir para lá, para ele tomar a filha de lá. Igual você, o servo foi e me trouxe para cá, para ser sua esposa. Porque Esaú já tinha tomado, nós lemos na história anterior, que Esaú já havia tomado, né, as filhas de Et. E ela não queria que Jacó se unisse com eles. E ela falou: estou mandando ele para outra terra. Senão ela falou: já estou com amargura. Gênesis 28. Isaque, pois, chamou Jacó e o abençoou e ordenou-lhe, dizendo: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai para Padan-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. Quer dizer, era primos, mas era da mesma descendência, da mesma fé, da tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povo seu, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que herdes a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. E assim despediu Isaque a Jacó, o qual foi para Padan-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Ora, viu Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padan-Arã para tomar de lá mulher para si, e que abençoando-o lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. E que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, foram fora a Padan-Arã, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque seu pai, foi-se Esaú a Ismael. Foi-se Esaú a Ismael, e além das mulheres que já tinha, tomou por mulher de Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebote. Partiu, pois, Jacó de Beerseba e se foi em direção a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. E tomou uma das pedras do lugar e, pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. Então sonhou. Estava posto sobre a terra uma escada, cujo topo chegava ao céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o teu pai, o Deus de Isaque, e essa terra em que estás deitado, eu a darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. Dilatar-te-ás para o ocidente, quer dizer, vai até o ocidente, e para o oriente, para o norte, para o sul. Por meio de ti e da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra,
pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo que te tenho falado ou prometido. Ao acordar Jacó do seu sono, disse: realmente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: qual terrível é este lugar? Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Jacó levantou-se de manhã, de madrugada, bem cedo, tomou a pedra que pusera debaixo da cabeceira, que ele usou como travesseiro, e a pôs como coluna, e derramou-lhe o azeite em cima, e chamou aquele lugar Betel, porém o nome da cidade antes era Luz. E fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo, me guardar nessa caminhada que eu vou seguindo, e me der pão para comer, veste para me vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então essa pedra que tenho posto como coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Até então Jacó não era dizimista. Mas eu vou falar no final, mas eu quero falar um pouquinho aqui. Olha só. O irmão havia prometido matá-lo. A mãe ouviu. Falou com ele: foge daqui. Sai daqui, senão seu irmão vai te matar. Ela foi lá com Isaac e falou: Isaac, eu não quero que Jacó se une com as mulheres daqui como Esaú fez. Vamos enviá-lo para Padarã, para a terra do meu irmão, para que de lá ele encontre uma pessoa e case. Só que ela estava falando isso para ele sair de lá, porque Esaú queria matar ela. Ela também não queria falar com Isaac que um irmão queria matar o outro, que um filho queria matar o outro, que os filhos deles. Esaú queria matar Jacó. Ela já tinha falado: você vai fugir daqui, porque a notícia está espalhando, falando que seu irmão só está esperando seu pai morrer. Na hora que ele morrer, passou o luto, ele vai te matar. Vai ser 2 lutas aqui dentro de casa. Aí Isaac falou para Jacó: Jacó, eu vou te abençoar, eu não quero que você tome, já está com 40 anos, eu não quero que você tome mulheres daqui. Vai para tal lugar. A mãe já tinha falado que era para ele ir, que o irmão iria matar ele, logo foi. E não levou nada. Ele não levou nada. Nem um chinelinho para ele colocar como travesseiro não levou. E quando chegou no lugar, ele foi passar a noite, a Bíblia diz que ele pegou uma pedra e colocou como travesseiro e deitou por cima dessa pedra. Só que lá no deserto, lá no meio do mar, ele começou a sonhar. Sonha, volta a sonhar, mesmo no meio da luta, volta a sonhar. Peça o Espírito de Deus para fazer você sonhar, mesmo luta. E lá ele sonhou. E no sonho ele viu uma escada, os anjos de Deus subindo e descendo. E quando ele acordou, ele pegou a pedra que ele tinha deitado como travesseiro, colocou ela como coluna. A única coisa que ele tinha era o óleo. Ele derramou o óleo sobre essa pedra, edificou um altar e fez um voto com Deus. Até então ele não tinha um voto com Deus. Ele sabia do voto do seu avô, do voto de fidelidade do seu pai, da multiplicação que aconteceu na vida do seu pai, mas ele ainda não tinha tido essa experiência de um voto com Deus. Aí ele fez um voto com Deus: a partir de hoje eu vou ser dizimista fiel. Se o Senhor me der pão para comer, me der roupa para me vestir, se eu for em paz nessa jornada, se eu voltar em paz, por isso que é primícia primeiro é Deus, fidelidade com Deus, vida com Deus, comunhão com Deus. Eu lhe darei o dízimo de tudo. Olha aqui, o voto aqui, ó. De modo que eu volte em paz à casa de meu pai, se o Senhor for o meu Deus, se o Senhor for comigo, então essa pedra que tem um poço como coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Tudo que o Senhor me der, a partir de hoje eu vou ser fiel com o Senhor. Você quer que Deus te prospere? Você quer ter uma jornada de paz, de alegria, de felicidade? Tenha a vida com Deus, tenha a comunhão com Deus. Tenha a vida com Deus. Nós estamos aqui lendo a Bíblia, mas eu preciso explicar para você da palavra de Deus, de fidelidade com Deus, comunhão com Deus. Comunhão com Deus, vida com Deus. Você precisa ter essa vida, essa comunhão com Deus. Vamos à leitura, vamos continuar. Gênesis 29.
Então pôs-se Jacó a caminho e chegou à terra dos filhos de Oriente. E olhando, viu ali um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas junto dele. Pois disse, o poço se dava de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntava-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra no seu lugar, sobre a boca do poço. Perguntou-lhe Jacó: meus irmãos, de onde sois? Responderam eles: somos de Harã. Perguntou-lhe mais: conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Perguntou-lhes: ainda vai ele bem? Responderam: vai bem. E eis ali Raquel, sua filha, que vem chegando com as ovelhas. Aí quem estava chegando era Raquel com as ovelhas, filho de Labão. Prima, era tio dele, e ela era prima dele. Disse ele: eis que ainda vai alto o dia. Não é hora de se ajuntar o gado e dar de beber às ovelhas e ide apacentá-las? Responderam: não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e seja removida a pedra da boca do poço. Assim é que damos de beber às ovelhas. Enquanto Jacó ainda lhes falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porquanto era ela quem as apacentava, que era a pastora das ovelhas. E quando Jacó viu a Raquel, filha de Labão, irmão da sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou-se, revolveu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Ele viu Raquel, ele apaixonou por ela, e ele foi lá e sozinho, juntava vários homens para tirar aquela pedra enorme da boca do poço. Ele sozinho foi lá e tirou. Quer dizer, extravantagem. Foi lá e tirou, pegou a água, deu para Raquel, deu para as ovelhas. Está aqui, ó, versículo 11. Então Jacó beijou a Raquel e, levantando a voz, chorou. E Jacó anunciou a Raquel que ele era irmão. E Jacó anunciou a Raquel que ele era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Raquel, pois, foi correndo para anunciá-lo a seu pai. E quando Labão ouviu essas novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou e o beijou e levou à sua casa. E Jacó relatou a Labão todas essas coisas. E disse-lhe Labão: verdadeiramente tu és meu osso e minha carne. E Jacó ficou com ele 1 mês inteiro. Depois perguntou Labão a Jacó: por seres meu irmão, hás de servir-me de graça. Declara-me qual será o teu salário. Quer dizer, você é da família, mas você não vai ficar aqui de graça. Qual é o teu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia e da mais moça, Raquel. Leia tinha os olhos enfermos, enquanto que Raquel era formosa de porte e de semblante. Olhos enfermos, um olho mais puxado. Vamos ver aqui na Bíblia aqui. Gênesis 20, estamos 29? 29. Vamos ler aqui, 29, 16. 29, 16. Às vezes a versão fala um pouquinho diferente. Ora, Labão tinha 2 filhas. Lia, aqui fala Lia, né? Leia. Ali está Leia. Lia, Leia. A mais velha. E Raquel a mais moça. Aí fala que Lia. Aqui na Bíblia está Lia. Ali na leitura está Leia. Lia tinha os olhos baços. Ali fala ferro. Porém, Raquel era formosa de porte e de semblante. Era formosa. Aí está Leia e Lia. Jacó
porquanto amava a Raquel, e disse: 7 anos te servirei por ter a Raquel, tua filha mais moça. Respondeu Labão: melhor é que eu a dê a ti do que a outro. Fica comigo. Jacó falou: não, eu vou ficar aqui, estou trabalhando, já que o senhor falou, eu gostei da sua filha Raquel, eu vou ficar e trabalhar por ela. É o dote, né? Por ela. Assim serviu Jacó 7 anos por causa de Raquel, e esse lhe parecia como poucos dias, pelo muito que a amava. Então Jacó disse a Labão: dai-me minha mulher, porque o tempo já está cumprindo, para que eu a tome por mulher. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e fez um banquete. À tarde tomou a Leia, a Lia, sua filha, e a trouxe a Jacó, que esteve com ele. E Labão deu sua serva Zilpa por serva de Leia, ou Lia, sua filha. Quando amanheceu, eis que era Leia, ou Bíblia fala Lia, pelo que perguntou Jacó a Labão: que é isto que me fizeste? Porventura não te servi em troca de Raquel? Por que então me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra, não se dá menor antes da primogênita. Cumpre-se a semana desta, então te daremos também a outra, pelo trabalho de outros 7 anos, que ainda me servirás. Porque Jacó, a partir do momento que ele passou a servir Labão, prosperou. Ele tinha a bênção de Deus. Lembra que ele fez o voto do dízimo? Ele tinha a bênção da prosperidade. E Labão falou: não, se ele vai casar com Raquel, ele vai casar, vai sair, eu vou continuar aqui. Ele está servindo, tem 7 anos que ele está servindo, está prosperando, eu vou fazer ele casar com a mais velha. E depois ele casa com a mais nova, só que ele vai ter que trabalhar mais 7 anos. Quer dizer, já tinha trabalhado para conquistar. Mas aí Labão passou ele para trás. Quer dizer, casa com a mais nova, passou-se uns dias de festa, os dias de núpcias, aí ele fez ele casar com a outra, mas tinha que trabalhar também mais 7 anos. Então, cumpriu-se a semana dessa, então te daremos também a outra, pelo trabalho de outros 7 anos, que ainda me servirás. Assim fez Jacó, e cumpriu a semana de Leia. Depois Labão lhe deu por mulher sua filha Raquel. E Labão deu sua serva Bila, por serva Raquel, sua filha, porque tinha a esposa e tinha uma serva para servir, para ajudar. Então Jacó, a concubina. Então Jacó esteve também com Raquel, e amou a Raquel muito mais do que Lia, e serviu com Labão ainda outros 7 anos. E viu, pois, o Senhor que Leia era desprezada, e tomou-lhe fecunda amado. Raquel, porém, era estéril. Olha só. Sara, estéril. Rebeca, estéril. Agora Raquel, estéril. A geração, né? Mas tinha uma promessa. Deus prometeu, ele cumpre. Porém, era estéril. Lia concebeu e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, agora me amarás, meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: porquanto o Senhor viu que eu era desprezada, deu-me também este, e lhe chamou Simeão. Concebeu ainda outra vez e deu à luz um filho, e disse: agora esta vez se unirá o meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Portanto, lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho, e disse: esta vez louvarei o Senhor. Por isso lhe chamou Judá, e cessou. Amanhã nós vamos continuar a leitura com Gênesis, nesse livro. Então tá aí, nós estamos estudando um pouco mais a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, tendo conhecimento da palavra de Deus para a nossa vida. Então, buscando em Deus crescimento, buscando em Deus conhecimento para a nossa vida. Vamos ter uma breve reflexão, né, desses versículos que nós estamos estudando, só para você entender, né? Deus está no controle. Deus está no controle. Nós lemos Gênesis 27, 28 e 29. Deus está no controle. Quer dizer, Deus controlou tudo na vida de Jacó, Deus controlou tudo na vida de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aqui Deus vem falando sobre isso. Vamos lá. Sempre a gente faz, após a leitura, algumas observações. Então,
de Gênesis, depois você anota. Gênesis, algum versículo eu falo para você. Gênesis 27 ao 29 vem falando. Qual o contexto bíblico? Então, Deus transforma pessoas imperfeitas para cumprir seu propósito, que vem da história, aqui abordando mais a história de Jacó. Então, neste contexto bíblico, nesses capítulos encontramos Jacó, o quê? Enganando Isaac e recebendo a bênção. Falamos também um pouco e vamos refletir um pouco sobre a fuga de Jacó por causa de Esaú. Não foi tanto porque o pai falou, vai para encontrar um esposo lá. Mas a principal saída dali foi por causa de Esaú. Ele queria matá-lo. O encontro de Jacó com Deus em Betel. Então, na fugida, no momento de luta, ele teve encontro com Deus. Às vezes, a pessoa precisa passar por uma luta, por uma batalha, para ter um encontro com Deus. Para ter vida com Deus. Esse dia eu conversei com uma irmã e ela falou de um acontecimento que aconteceu na vida dela, e esse acontecimento levou ela a aproximar-se de Deus. Então, às vezes, a luta, a batalha, o obstáculo que nós enfrentamos na vida, que nos leva o quê? Para mais próximo de Deus. Então, essa fuga para o Egito, lá para a região, lá, levou Jacó a ter um encontro com Deus. Aí vem o que? O início de uma vida em Padarã. Aí Jacó faz o voto com Deus, começa a obedecer. O casamento com Lia e Raquel. Lá está Leia, mas é Lia, né? Às vezes a versão. Então Deus revela o seu propósito. Para Deus revelar o seu propósito, não depende o quê? Da perfeição humana. Mas de quê? Da graça divina. Quais são as verdades que nós tiramos nessa leitura bíblica? Quais são as verdades centrais da palavra de Deus? Deus não escolhe pessoas perfeitas, mas transforma as que ele escolhe. Você está entendendo? Deus não escolhe pessoas perfeitas, mas as pessoas que ele escolheu, ele transforma as pessoas escolhidas. Aqui, ó, Gênesis 28, 13. Eis que o Senhor estava em cima dela. Quer dizer, Deus estava ali. Deus estava abençoando. Deus estava confirmando. Na escada, né, apareceu a escada. Lá em Betel, Deus estava ali para abençoar Jacó. Quais são as lições práticas desse estudo bíblico? Anota na sua Bíblia aí. Às vezes, o engano gera consequência. Enganos gera consequência. Tudo na vida, tudo que se planta, colhe. Deus abençoou? Foi, mas ele enganou. Mas ele foi enganado lá na frente. Então, engano gera consequência. Jacó enganou e depois foi enganado. Ele teve que trabalhar mais 7 anos para casar de novo. A coisa que acontece, que é o curso da vida, né? É o curso. É igual todo rio corre para o mar. Tem rio que dá uma volta longa para chegar no mar, mas todo rio corre para o mar. Tudo que nós fazemos tem consequência, ou boa ou mal, mas tem. E Deus permite acontecer. Foi. O engano dele levou ele até a bênção? Foi, mas ele também teve um prejuízo lá na frente. Ele teve um prejuízo, porque ele foi enganado também. Então, tudo que o homem semear, isso também colherá. Está na Bíblia. Deus se revela nos momentos de fuga, nos momentos de dor, no momento de luta. Deus se revela ao homem. Jacó encontrou Deus enquanto fugia. Mesmo quando erramos, Deus pode nos encontrar. Se nós reconhecermos o erro, a falha e buscarmos Ele. Você está entendendo? Outra coisa. Deus transforma lugares comuns em lugares santos. Basta você crer. Betel era apenas um lugar de descanso. Por isso chamava Luz. E ele falou Betel, onde Deus se manifesta e a história muda. Deus se manifestou em Betel, naquele lugar, com Jacó, e mudou a história de Jacó. Jacó mudou até o nome. Aqui antes era Luz, ele falou agora é Betel. Casa de Deus, porta do céu. Outra coisa, o processo faz parte da promessa. Jacó passou por anos de trabalho à espera. O tempo de preparo
molda o caráter. Espera com paciência no Senhor. A hora certa Deus vai te honrar. Na hora certa Deus vai te prosperar. Na hora certa Deus vai te levantar. Creia. Ele é Deus. Porque Deus permanece fiel. Apesar das nossas falhas, Ele permanece fiel. Então a promessa feita a Abraão é reafirmada a Jacó. Eu prometi a Abraão, teu pai, ainda falava pai, porque era pai Abraão. Abraão, Isaac e Jacó. Então a fidelidade de Deus não depende da nossa perfeição, mas sim do que Ele prometeu. Ele prometeu, Ele cumpre. Seja fiel com Deus. Deus tem promessa para você que vai cumprir na tua vida, vai cumprir na vida dos teus filhos, dos teus netos, da tua descendência. Creia, seja fiel. Deus será contigo. Nós vamos orar agora e na oração eu te oriento. Peça a Deus, Senhor, transforma meu caráter, os meus caminhos. Mas não adianta você orar e não mudar. Você precisa também mudar. Buscar mudança. Então vamos pedir a Deus para Deus transformar o caráter, transformar os caminhos, guiar os caminhos. Vamos pedir a Deus, né? Encontra-me, mesmo nos meus erros. Ensina-me a te obedecer. Nas orações, peça a Deus que, ó Deus, que a minha vida seja um Betel, um lugar da tua presença, um lugar de conforto espiritual. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Querido Deus, maravilhoso, eterno Pai. Ó Deus, Criador dos céus e da terra, nos ensina a te adorar, nos ensina a te servir, nos ensina a ser fiel a ti, nos ensina a honrar ao Senhor como Jacó teve um encontro com o Senhor e fez um voto ao Senhor de ser fiel ao Senhor, de ser correto com o Senhor. Nos ensina a permanecer sempre fiel a ti. Nos ensina, ó Pai, a honrar o Senhor, mesmo diante de luta, de batalha. Que a nossa vida venha estar no teu altar, venha agradar ao Senhor, venha estar em fidelidade com o Senhor. Por isso eu peço em favor do teu povo, dos teus filhos. Abençoa esse teu filho que está estudando a palavra do Senhor junto comigo. Porque eu te peço em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Amém? E Deus te abençoe. Nas suas orações, sempre pede a Deus, Senhor, transforma o meu caráter, os meus caminhos. Peça a Deus, Senhor, me encontra mesmo eu nos meus erros. Me ensina-me a te obedecer. Me ensina a ser fiel a ti. Faça que nem Jacó, no meio de sofrimento, no meio da luta, sem nada para comer, sem nada para beber, fugindo, fez um voto com Deus. A partir de hoje eu serei fiel. Serei fiel a ti. Tudo que o Senhor me der, eu serei fiel a ti. Seja fiel com Deus no seu dízimo. Seja fiel, tenha a vida com Deus. Nós temos vários irmãos lá no santuário, que é fiel ao santuário, com vários filhos que mandam dízimo com os pais do santuário. Seja fiel. Tenha vida, tenha comunhão com Deus. E Deus vai te honrar. Fidelidade é fidelidade. Seja fiel. Separa o que é de Deus e devolva a Deus. Seja fiel com Deus. E Deus vai te honrar. Amém? Vamos lá. Propósito prático para hoje. Reconhecer falhas. Reconheça suas falhas, peça a Deus perdão. Outra coisa, permite que Deus transforme o teu caráter. E confia no processo dele. Deixa Deus agir. Jacó confiou no processo dele. Na bênção que ele abençoou. E a frase de hoje para você é: Deus nos encontra onde estamos. Deus nos encontra aonde estamos, mas não nos deixe como estamos. Um abraço, Deus te abençoa. Até amanhã com mais uma leitura. Compartilha essa mensagem com o próximo. Tem sido bênção a leitura bíblica? Tem sido bênção? Então compartilha. Convida mais pessoas para participar. Curte o vídeo.
Você que não é inscrito no meu canal, inscreva-se no canal, compartilhe essa mensagem com o próximo, vamos evangelizar, convida grupos para estudar a Bíblia Sagrada, para nós conhecermos mais e mais a palavra de Deus. Um abraço, amanhã eu volto com mais uma aula, com mais um estudo da palavra de Deus. Deus está comigo. Um abraço, até amanhã.